Senhores, muito boa tarde, então. Meu nome é Morasco, juntamente com o Júlio, a gente começou, né, esse projeto de trabalhar com opções de BOVA11. Para quem está vendo essa aula lá pelo YouTube, eu vou deixar para vocês poderem ver. Nós temos, né, o nosso grupo, que é o Six Traders, onde nós trabalhamos em cima de diversos assuntos, né? Então a gente tem o grupo da Nasdaq, que a gente tem o nosso amigo Pazini e o Samir, que postam estudos diários aqui. Nós temos o Johnny, que fala também sobre o índice e o dólar. Então ele faz aí, costuma fazer, né, algumas lives semanais a respeito de índice e dólar. Nós temos a parte do Forex, que são colocados alguns estudos, algumas coisas aqui também. A parte de automações, que o Júlio, ele é programador, tem o canal dele também, ele tem diversos robôs aí que ele faz, e se alguém precisar, né, de montar algum, que tenha algum operacional que queira fazer o robô, pode chamar ele, pode ser através do grupo, que ele vai atender vocês aí. O Johnny também trabalha com automação. Tem a parte do Profit aqui, que existem, né, alguns indicadores que são colocados aqui, gratuitos. A parte de promoções que existe em mesas, né, proprietárias, mercado externo, mercado interno. Então, toda vez que tem uma promoção de mesa proprietária, é colocado aqui. Então, são diversos itens aí que a gente trabalha nesse grupo. Então, para quem está pelo YouTube, depois eu vou deixar lá na descrição o link para poder fazer parte do Telegram, até porque pelo Telegram aí vocês conseguem acessar o link do Zoom, né? E poder participar dessa aula aqui ao vivo, caso tiver alguma dúvida. Eu vou pedir aí até um pouquinho de desculpa, né? Eu estou com um problema aqui de ordem particular e talvez eu não consiga ficar muito tempo na aula de hoje. Então, eu vou dar uma abreviada aqui para poder encerrar um pouquinho mais cedo. Gente, o que eu queria falar? Então, quando a gente montou esse projeto, quando a gente iniciou a questão do, de trabalhar com opções de BOVA11, então lá nas primeiras aulas, nós falamos qual seria o objetivo, o que a gente queria fazer. Então, a gente ia trabalhar com o Straddle, com o Strangle e com o Booster, de opções de BOVA11. Então, a gente vem fazendo alguns estudos semanais, né? Então, depois eu vou passar a planilha com os estudos semanais. E eu tenho a operação que está sendo feita aqui no canal. A operação que a gente está acompanhando aqui para ver como que ela está indo dia a dia. Então, no dia... Deixa eu pegar aqui. Opa. Aqui, no dia 8/5, peraí, aqui, ó. 12/6. No dia 12/6, foi feita a montagem da nova operação. Então, o que seria a nova operação? Então, nós estamos agora no Strangle do mês 6 para o mês 7. Se for levar em consideração as opções, é o que eu falo, que a gente está no Strangle da série GS. Porque a G é a nossa série da call e a S é a nossa série da put. Então, tá aqui, ó. Nossa operação, ela tá. Nós estamos vendido em 100G125 e vendidos em 100S13. Então, nós estamos vendidos na call de strike 125 e na put do strike 130. O que quer dizer quando eu estou vendido numa operação? O que quer dizer estar vendido numa call? Quando eu vendo uma call, quer dizer o quê? Quer dizer que eu aceito entregar o ativo pelo valor acordado do strike. Então, isso aqui quer dizer o quê? Se eu estou vendido em 100 dias 125, quer dizer que eu concordo, que eu aceito vender 100 BOVAs, 100 ativos, né? 100 ETFs do BOVA 11 por
R$ 125. E quando eu estou vendido numa put, quer dizer o quê? Que eu aceito comprar 100 ETF BOVA11 pelo valor de R$ 130. O nosso strangle quer dizer exatamente isso daqui. Então, eu aceito entregar o ativo por 125 e eu aceito comprar por 130. Vocês vão perguntar assim, nossa, mas eu tenho R$ 5 negativo aí, se eu estou comprando, estou entregando por 125 e comprando por 130, eu estaria perdendo R$ 5 nessa operação. Se a gente for ver a operação nua e crua, para quem está chegando agora, caiu de paraquedas, seria isso aqui. Para quem vem acompanhando desde a primeira aula, vai ver o quê? Que toda vez que a gente tem um strangle, né, que a gente tem um strangle vendido, a gente recebe quando a gente faz a venda dele. Eu recebi R$ 10,28 pela call e recebi 87 centavos só pela put. Mas o que quer dizer isso daqui? Quer dizer que eu recebi R$ 11,50 quando eu fiz o strangle, que eu recebi R$ 11,50 por uma coisa que se a BOVA11 terminar entre 125 e 130, quer dizer o quê? Que se o ativo BOVA11 terminar entre 125 e 130, eu só pagaria R$ 5 para sair. Mas eu já recebi R$ 11,15. Porém, a nossa operação, né, ela deu errado. O papel hoje, né, ele está em torno de R$ 134. Então, agora a gente vai mostrar como que a gente trabalha com isso daí. Então, a gente vem desenvolvendo esse trabalho para justamente explicar como é que a gente lida com essa situação. Então, quando eu montei essa operação aqui, nós recebemos 1.115. Então, quando eu encerrei a operação passada, que era a série F, R, né? Quando eu encerrei meu strangle passado, eu paguei R$ 1.000,04 para sair dele. E eu recebi 1.115 para vender o novo. Então, a rolagem, né, nessa posição aqui, que deu errado para a gente, uma posição que, vamos falar assim, a operação foi contra, né, o mercado foi contra a nossa operação, nós recebemos R$ 111 para fazer essa rolagem. A gente opera, né, um strangle para cada R$ 100 de margem em renda fixa. Então, pode ser Tesouro Direto, pode ser CDB, pode ser LCA, LCI, pode ser o ETF, o LFTB, pode ser o LFTS, tem alguns, né? São diversos ativos que a B3 ela aceita como garantia. Então, antes da gente alocar a garantia, a gente precisa saber se aquela garantia lá é aceita pela B3. Mas essas operações aqui que nós fazemos são todas lastreadas em renda fixa. Então, quando você fala assim, olha, mas deu só 1,1% essa rolagem, deu 1,1% nas opções, né? Aí eu tenho que levar em consideração que deu mais 1,1 lá na renda fixa. Então, para quem teria só essa rentabilidade, nós dobramos a rentabilidade que você teria. Então, ao invés de você ter o seu dinheiro lá e ter ganhado 1,1, com aquele dinheiro você ganhou 2,2%. 100% a mais do que você faria se tivesse só com o seu dinheiro na renda fixa. Tá joia? Mas vamos lá. Então foi feita essa montagem aqui e o que eu quero passar? O que eu gosto de mostrar semana a semana como que esse trade vem se desenvolvendo.
Nós fazemos a rolagem dessa posição aqui na segunda semana do mês. Então, essa posição aqui, essa série G e essa série S, ela só vai vencer, aqui, vou pegar o dia certinho aqui, ó, no dia 18 de julho. Então, a rolagem dessa posição aqui vai ser na segunda semana, que é a semana de 11/7. Estamos longe ainda. Não está na hora de rolar. Porém, eu gosto de fazer esse estudo para mostrar como que esse trade está se desenvolvendo. Então, se eu fosse desmontar essa operação, um detalhe. Eu fiz dois estudos para essa semana aqui. Eu fiz um estudo como ontem a bolsa caiu bastante. Então, eu peguei os preços de ontem para desmontar a posição e para montar uma nova, e peguei os preços de hoje para a gente ver a diferença que dá quando o mercado cai demais um dia só. Então, se eu tivesse desmontado isso aqui ontem, na quarta-feira, que foi quando a BOVA ela encerrou no 132,55. Então, aquela operação que eu tinha montado lá, que é a 100 posições da G125, quer dizer, então se eu estava vendido no strangle, para me encerrar o strangle, eu tenho que comprar ele. Então, agora eu compro a minha posição. Então, a G125 teria saído por R$ 9,04. A minha S13, que é lá do Strike 130, então a recompra dela sairia por 57 centavos. Então eu teria gasto, né, para encerrar a posição inteira ontem, se eu tivesse feito isso daqui ontem, R$ 961. Vocês lembram que quando a gente fez a venda, lá no dia 12/6, que foi quando foi montada essa posição aqui, quando a gente fez a venda desse estrango aqui, a gente recebeu 1.115. Hoje eu gastaria, ontem, né? 961 para fazer o encerramento dele. Então eu teria ganho aí perto de R$ 154 para desmontar essa posição, ou, né, 1,54% sobre a margem que a gente tem lá na renda fixa. E se eu fosse montar um novo strangle agora, que é como a gente faz, a gente encerra um e monta o novo, tá? Então, se eu fosse montar o novo, o que que eu faço toda vez que a gente vai montar? A gente sempre melhora a ponta perdedora. Então, eu estava vendido na G125, que é lá do Strike 125. O que que eu vou fazer? Eu vou melhorar a minha posição. Eu vou vender ela R$ 1 mais caro. Então, a hora que eu vendo, né, um novo strangle agora para a série H e série T, essa série HT, o vencimento dela é 15/8. É lá para agosto. Então, é cedo para fazer essa operação, mas para critério de estudo, a gente vai vendo como funciona. Então, eu vou melhorar R$ 1 minha posição, que eu estou vendido. Então, eu vou vender 100H126, o preço dela estava R$ 9,45. Então, eu receberia R$ 945 por essa venda. A T13, que é lá do Strike 130, eu vou permanecer num strangle de asa 5, eu não aumentei esse strangle, tá? Para mim, ainda o mercado vai dar uma correção mais forte. Então, se eu manter, né, a minha put vendida no 130, que era o que eu já estava o mês passado, eu estou agora com strangle de asa 4. O meu range, ou a asa do meu strangle, eu reduzi ela para 4. Então, por esta venda, né, de uma nova operação, eu receberia R$ 1.059. Então, eu teria um lucro de R$ 98 apenas nessa rolagem. Esses R$ 98 representariam 0,98% em cima da margem que eu tenho alocado. Isso daqui, tá, foi feito assim um estudo rápido. Então, não analisei ainda realmente a questão de
permanecer na T13, no strike 130, ou, né, continuar da forma que a gente estava, de um estrango de asa 5. Não foi avaliado isso aqui ainda com exatidão para ver a questão de rentabilidade. Eu fiz o quê? Só redução de risco. Então, quando a gente for realmente montar a nossa operação, nós vamos levar isso daí em consideração. Se o papel continuar como ele está hoje, né? Hoje ele está em torno de R$ 134, nós já teríamos que avaliar em ir para a put do 131. Porém, esse estudo aqui foi feito com a BOVA lá no 132 e de forma conservadora, eu quis ficar com a put no 130 para o estudo. Então, eu faria essa rolagem, né? Ontem, né? Eu teria feito essa rolagem ontem, 25/6. Porém, agora eu tenho 6 semanas até o próximo vencimento. Então, vamos falar assim, eu montei minha posição, né, bem cedo. Então, tem muito tempo ainda para poder fazer aí uma nova movimentação. Quando a gente movimenta muito cedo, né, a gente sabe que a gente vai estar sujeito ao mercado. Então, como eu tenho 6 semanas, eu tenho 1 mês e meio até a próxima rolagem, então tem muito tempo que o mercado pode subir demais e estourar muito o nosso range lá em cima, como ele pode cair nesse tempo aqui e ficar muito abaixo do que a gente está acostumado com a previsão que a gente tem do ativo BOVA11 se movimentar dentro do mês. Mas, enfim, resumindo, essa operação, né, ela teria nos dado, né, 111 de rolagem, né, da passada. Aí, quando eu desmontei, né, a minha posição, ela teria me dado R$ 154, né, entre a venda do meu estrango e a recompra dele, e mais 98, que foi essa rolagem que foi da série G para a série H. Então, apesar de só essa rolagem aqui ter dado pouco ainda, né, a gente não pode esquecer que a desmontagem antecipada do nosso booster ainda pagou R$ 154. Isso aconteceu por quê? Porque o papel ele caiu muito ontem. Agora, o que a gente vai ver aqui? Então, vamos marcar aqui. A gente recebeu, entre desmontar e montar o novo, foi 154, né? Deixa eu abrir uma calculadora aqui. Então, foi 154 mais 98. Isso aqui, então, são 252. Com o papel no 132. Vamos ver agora como hoje, né, o mercado voltou a subir, né, está subindo o BOVA nesse momento aqui, ó, 134,11, né? O estudo está sendo feito um pouco antes, que eu fiz o estudo um pouquinho antes de começar a aula. Ele estava no 134,04. Então, para eu fazer a recompra hoje daquela operação que estava aberta lá, que foi feita lá em 12/6, a G125 sairia por R$ 10,10. Então, eu gastaria aqui em torno de 1.010 para recomprar minhas calls. E a minha put, né, está custando 38 centavos. O que... Nossa, não foi corrigido aqui, ó. Ixi, deixa eu acertar isso aqui, gente, porque senão depois, quem vai ver lá no YouTube não vai acompanhar isso aqui como dever. Poxa. Aqui. Como deveria. Então, deixa eu pegar aqui. Esse estudo aqui. Fiz a compra, aqui está certo.
Tá certo aqui? O que que eu vi que estava errado aqui? A BOVA no 132, aqui a BOVA. Então aqui eu gastaria 38 centavos, eu gastaria R$ 38. Então o que que aconteceria aqui? Então quando eu recompro hoje essa posição, né, da forma que estava hoje o papel um pouco antes de começar a aula, essa BOVA, né, no 134,04 queria dizer o quê? Que eu pagaria 1.010 para sair das minhas 100 posições do strike 125, da minha call lá do 125, e eu pagaria R$ 38 para sair das minhas puts. Então eu pagaria 1.048 para encerrar minha posição. Se eu pago 1.048, mas eu recebi 1.115, eu teria recebido essa rolagem, né? Ela daria aí por volta a desmontagem, né? Não rolagem. De quando eu montei para quando eu desmontei, eu teria recebido R$ 67 ou 67% em cima do capital que eu tenho alocado de margem. O que que acontece, né? Por que que deu essa diferença toda, né? Aqui, né, no primeiro estudo que eu mostrei, que foi de ontem, a BOVA estava nos R$ 132,55. Agora ela está no 134,04. Ela subiu R$ 1,50. Ela subiu R$ 1,50, porém, né, a minha call, ela valorizou de R$ 9,04, ela valorizou para R$ 10,10. Então ela valorizou R$ 1,06, sendo que o papel valorizou R$ 1,50. Mas enfim, essa desmontagem, né, estando o papel mais barato, né, como estava ontem, ela foi bem mais vantajosa do que seria hoje. Então, hoje eu gastaria 1.048, só receberia R$ 67 para desmontar esse estrango. É lógico, eu não posso esquecer, deixa eu corrigir aqui, que daí aqui vai dar a diferença, né? Eu não posso esquecer que se eu pago, né, mais barato para encerrar, eu recebo menos na hora de montar a nova. Então, o que eu vejo aqui? Então, quando eu vou montar a minha posição nova, se eu estou pagando mais caro para sair da minha G125, com certeza eu vou receber mais da minha H126. O papel subiu, automaticamente o meu prêmio da call ele vai subir junto, porque minha call está dentro do dinheiro. Então, quando eu monto a posição nova, tá vendo aqui? Ó, eu fui para H126. Eu estava lá na G125, né? É a maneira que eu gosto de trabalhar. Então, quando a minha call está dentro do dinheiro, ela está muito abaixo, eu gosto de toda a rolagem subir R$ 1 no strike. Então, eu estava lá na G125 e eu fui agora para H126. Receberia R$ 10,61. Então, eu receberia 1.061 para montar a minha posição de call. Para mim permanecer no 130, eu estou recebendo 87 centavos para cada put do 130. Não se esqueçam que eu estou aqui com uma asa 4 apenas, né? Ou um range do meu strangle de R$ 4, tá? A gente vem trabalhando com um range de 5. Antecipadamente, tá? Eu fiz o estudo com asa 4 para o quê? Para a gente sempre melhorando a nossa estrutura. Então, eu tinha um risco de 5, caso o papel terminasse entre 126 e 130, hoje eu tenho um risco de 4. Tudo isso a gente vai avaliando. Na hora da montagem,
a gente sempre estuda essa questão aí. Então, para mim desmanchar a posição anterior, eu vi que eu tinha gastado R$ 1.048. Para mim montar a minha nova posição, para mim ter feito a rolagem dessa posição, eu receberia 1.148. Então, eu teria exatamente R$ 100 nessa rolagem aqui, que daria 1% em cima do capital que a gente tem alocado lá. O que, que eu, né, o que, que eu tinha estudado com a outra, né? Então, se eu recebi 67 centavos quando eu desfiz, né, o Strangle, né, quando eu recomprei o que eu tinha vendido, e eu fiz mais R$ 100 aqui na rolagem do novo, então eu teria feito R$ 167. Vocês lembram que se eu tivesse desmontado e montado ontem, lembra que eu anotei? Nós teríamos recebido, se essa operação tivesse sido feita ontem, nós teríamos recebido R$ 252. R$ 1 que a Bova subiu, nós só recebemos R$ 167. Então, com R$ 1 não, né? R$ 1,50 que a Bova corrigiu de ontem para hoje, né? Ocasionou aí, vamos por aqui, 252 menos 167. Nós deixamos na estrutura, né? R$ 85. R$ 85, né? Seria o quê? Seria mais ou menos 0,8%. É lógico. O que que a gente não pode esquecer? Se eu faço a rolagem muito antecipada, eu fico muito tempo exposto no mercado num determinado strike daquele vencimento. Essa posição aqui, vamos pegar aqui a anterior aqui, que é a da G125, essa posição aqui, que a gente fez, cadê aqui a desmontagem dela aqui, ó, a gente pagou R$ 10,10 para sair dela. O que que a gente tem que saber? Com a BOVA no 134, a posição lá do 125, ela tem que valer em torno de R$ 9. Então, ainda tem muito extrínseco para queimar aqui. Então, como eu não desmontei ela, eu vou continuar mantendo essa posição, eu ainda tenho esse R$ 1 para queimar aqui. Então, tem tempo ainda. Vamos falar assim, a operação nossa não está no ponto ainda de rolagem. Apesar de a Bova ontem teria dado uma rolagem boa, nós não trabalhamos com o direcional. Então, a gente só vai conseguir ter uma base do nosso operacional, da maneira como a gente consegue trabalhar, se a gente fizer o quê? Tudo com constância. A nossa operação se encerra na segunda semana de cada mês. É aqui que nós vamos fazer a nossa rolagem. É aqui que a gente vai apurar ganho ou perca. Então, a gente faz o estudo antes, somente para ver como que a operação vem se desenrolando e para onde que ela poderia fluir. A outra operação que a gente trabalha, né, que a gente vem estudando também, é o quê? Quando a gente não fez, né, a gente parou de subir o strike mensalmente e começou a trabalhar o quê? Com booster horizontal. Então, essa operação que foi montada 12/6 aqui, ó, é o mesmo estudo que a gente vem fazendo, é a mesma, vamos falar assim, seria a mesma operação que se iniciou lá em dezembro, e a gente vem desenrolando ela de duas maneiras diferentes. Uma delas a gente vem trabalhando o strangle, né? Mês a mês a gente trabalha o strangle, e a outra maneira foi aqui onde a gente começou a trabalhar com o booster horizontal. Então, a gente vem montando o booster e vem se aproveitando de todo o substrato de put longa que acaba surgindo para a gente, que acaba sobrando. Então, quando a gente montou essa posição aqui, nós vendemos
calls do strike 122. Aí aqui nós fizemos o booster. O que é o booster? A venda de duas puts praticamente na linha do dinheiro e a compra de uma put longa. Aqui, quando a gente avaliou essa situação aqui, a gente viu que vendendo duas puts do strike 133, praticamente a gente conseguiu comprar uma put do strike 134. Opa. Isso quer dizer o quê? Que lá em dezembro eu tenho R$ 1 de delta estrutural aqui. Eu estou vendido no 133 com uma put comprada do 134. Então aqui nós fizemos esse booster aqui. Então nós estamos estudando esse booster aqui. Montou. O que a gente tinha? A gente já tinha um booster que encerrou. Quando encerrou o booster passado, sobrou 100x134. Se vocês pegarem lá, né, da aula de 12/6, vocês vão ver que quando a gente encerrou, sobrou 100x134 para a gente, que é essa situação aqui, ó, que pode ser que aconteça. Se lá no vencimento a BOVA11 estiver acima de 133, né, isso daqui vira pó, eu não pago nada para sair disso daqui, e essa daqui vai me sobrar. Então, isso daqui já é um substrato que sobrou de booster passado. Então, como eu tenho essa X134 comprada, eu fiz a venda de mais 100 S133 aqui. Eu continuo com R$ 1 de delta estrutural aqui. Estou vendido no 133 e comprado no 134. Nós tínhamos também 190 T12, que são de boosters que foram feitos para trás. Se eu tenho 190 T12, né, essa T12 é strike 125 para o vencimento agora do mês 8. Se eu tenho essa T12, 190, eu fiz a venda de 190 S12. Então, quando a gente montou essa posição aqui, quando foi feito ela, nós recebemos 1.542 pela montagem dela. Se eu fizesse a desmontagem dessa operação aqui hoje, né, o estudo foi feito dela hoje, né, que aquele que a gente fez lá, se o papel tivesse caído, foi só para a gente ter uma análise, tá, de como seria, não é como a maneira que eu gosto de trabalhar, seria só um comparativo. A gente trabalha dessa forma aqui, a gente analisa toda quinta-feira como que o mercado vai estar. Então, o que interessa para mim é isso daqui. Se eu desmanchasse toda essa posição hoje, né, eu pagaria R$ 13,10 pela minha G122. Essa G122, na verdade, né, eu estou usando aqui vamos falar assim, o valor do strike, mas o código dela lá no Profit é a G221, que é uma call do strike 122. Eu coloquei ali pelo valor só para não confundir demais. Recomprando, né, 200 S133, eu pagaria 96 centavos. Vocês estão vendo aqui, quando a gente faz o booster, né, a gente quer o quê? Que a nossa posição vire pó. A gente não quer pagar para sair do booster, né? Mas como a gente está saindo antecipado, né, a gente está fazendo o estudo antecipado, eu ainda pago 96 centavos para sair da minha call, da minha put, coisa que eu não quero. Então a tendência quando a gente faz o booster é pagar, se tiver que pagar, é pagar pouquíssimo para sair dessa posição. A X134, né, que faz parte do meu booster, eu não vou vender, eu vou permanecer com ela em carteira. Aí eu teria que recomprar mais 100 S133, que está ancorada, né, em 100x134 que sobrou de booster anterior, e eu recompraria, né, 190 S12, que é lá do strike 125. Recompraria, olha,
Papel está no 134. Como a gente está encerrando antecipado, eu ainda pago 8 centavos para sair de uma put, que é do strike 125. Então, para eu poder encerrar essa posição inteira, né, eu gastaria R$ 1.613,20. Eu teria que pagar para sair dessa operação aqui. Só que daí eu faria o quê? Montaria uma nova. Aí quando a gente vai montar a estrutura nova, a gente vai ver o quê? Que já teria uma diferença. Por quê? Porque eu não tenho como ir para a série T, eu tinha 190 T12s compradas, e agora eu vou ter que encerrar essas 190 T12. Então, além de tudo que eu ganhei vendendo a put, né, tendo ela como garantia, agora chegou a hora de encerrar essa posição aqui. Então, vamos lá. Eu estava na G122, né? Estava vendido lá no 122. O papel não me ajudou, continuou alto. Eu vou fazer o quê? Esse mês aqui eu vou melhorar um pouquinho minha posição. Então eu vou subir R$ 1 no meu strike. Eu vou para 123. Então eu vou vender H123. Recebi R$ 13,40 para vender a minha H123. Vou fazer um novo booster. Porém, não vou subir o strike. Embora a BOVA está lá no 134, o que eu vi? Que eu posso vender, né, a put do 133 e eu continuo comprando, consigo ainda comprar a put longa do 134. Então eu fiz a venda de duas T133, né, por R$ 1,58 cada uma, e eu comprei a X134, paguei R$ 3,01 pela X134, que é uma put comprada lá para dezembro de 25. Então eu tenho ainda mais 4 rolagens para trabalhar com ela. Fiz essa compra. Agora, o que acontece? Se a gente vê aqui, né, a minha operação que eu encerrei aqui, o que a gente vê? Que a gente vê que eu já tinha 100x134, né, que já tinha sobrado de um booster anterior. Como eu desfiz esse booster agora, vai me sobrar mais 100. Eu já tinha 100, essa 100 aqui era de booster passado, que encerrou, e eu vou ficar com mais essa 100 aqui. Então, na hora que a gente vê aqui a montagem da nova operação nossa, nós vemos o quê? Que eu tenho agora 200x134. Se eu tenho 200x134, eu estou vendendo mais 200T133. E o que vai acontecer agora com a minha T12? Eu não tenho como vender, né? Manter a minha T12. Então eu vou vender a posição. Eu estava comprado em 190 e eu vou vender essa 190 T12. Ela está me pagando 34 centavos hoje. Então, quando eu monto essa posição nova, eu vou para essa posição aqui, ó, eu recebo R$ 1.735. Então, eu ganhei aí R$ 122 nessa posição aqui, para montar essa posição nova. Daria aí por volta de 1 ponto, né? 22%. Trabalhando com o booster horizontal. Mas o que eu falo toda vez? É cedo, né? Operação que tem booster, operação com booster, quando a gente tem isso na carteira, o ideal, né, é encerrar o booster quando? No dia do vencimento. Vamos falar assim, é quando ele está, ele maximizou, né, o ganho dele, vai ser o ganho maior que ele puder dar é lá no dia do vencimento da
operação. Porém, aqui, como a gente está fazendo o estudo de rolagem, a gente encerrou, né, o nosso booster aí praticamente um mês antes do que ele deveria ser encerrado. Mesmo assim, a operação ainda continua vencedora. Outra coisa que eu queria mostrar, deixa eu pegar aqui. Vamos lá, então. Na página da B3, o que a gente tem que ver? Então, nós estamos vendido lá. Vamos pegar aqui que vai ser a gente está indo para H126. Então, nós estamos ainda, né, vamos pôr na G125. Só para a gente ter uma noção. Nós estamos vendidos em 100 posições da G125. No nosso estudo lá também, nós estamos vendidos na S13. Nós temos 100 posição vendido na S13. Quanto que isso aqui chama de margem na minha carteira? Então, isso aqui está chamando hoje, né? Em torno de R$ 5.075 de margem na minha carteira para trabalhar com isso daqui. Então, eu teria que ter R$ 5.000. Quando eu coloco algum ativo como garantia, que nem a gente gosta de usar o LFTB, o que eu gosto de colocar? Então, como é que a gente gosta de trabalhar com o LFTB? Deixa eu ver aqui. Opa. Como é que a gente gosta de trabalhar com o LFTB? Um LFTB, então a gente compra um ETF do LFTB11, para trabalhar com um strangle, ou straddle, que seja. Seria mais ou menos isso daqui. Então, um LFTB para um strangle. A partir do momento que eu coloquei o LFTB aqui como garantia, eu peço para calcular de novo a minha margem, né? Eu vejo o quê? Que agora a minha posição, eu tenho, né, 10.600 de margem, dos quais eu estou usando 5.000. E eu continuo ainda com 5.900 de saldo positivo para trabalhar. Quando a gente trabalha com esse tipo de situação, a gente vai ver que a margem nem sempre ela é proporcional. Então, vamos ver aqui, se eu pegasse uma outra, vamos pegar aqui a BOVA G221, vamos pegar aqui um ativo que esteja muito mais dentro do dinheiro. Isso aqui estaria R$ 3 mais ITM, né? Ele é lá do Strike 122. A gente viu que a do 125 com 130, ele está chamando 5.000 mais ou menos de margem. A do 122, que é do Strike 122 da Call, com a put no 130, com o papel no 134, ele está chamando aí em torno de 3.500. S13 G221. Será que ele não fez a conta aqui? Deixa eu refazer essa conta aqui, que eu acho que ela não calculou com quando eu fiz a inclusão do LFTB. Porque, ó, a do G, quando a BOVA tá a minha put no strike 130 e a minha call no strike 122, essa posição está chamando 3.560 de margem. Só que eu tenho 10.600 alocado. Quer dizer, eu estou usando aí perto de 35% só da minha margem que eu tenho alocada. Deixa eu excluir isso daqui para ver se o site da Bolsa, na hora que eu pedi para ele recalcular a posição, se ele não fez. Então, vamos pôr lá, a BOVA G125.
Ah, já sei aqui, não é 125. A G é a G12. Por isso que deu aquele valor lá. A do strike 125 é a G12. A G12, que é a minha bova do strike do 125, que é onde a gente está posicionado lá. Então, quando eu vou trabalhar com a G12, né, do strike 125, aqui que eu queria falar para vocês. Eu subi R$ 3 aqui. Então, agora eu estou no strike 125. No strike 122, ele estava chamando em torno de 35% da minha margem. Eu subi R$ 3 o valor da minha call, né? E ele está chamando 32%, mais ou menos, né? Da margem que eu tenho alocada. O que a gente vê aqui? Que esse modelo que a gente trabalha de um LFTB para cada straddle ou strangle, ele dá para a gente vamos falar assim, uma tranquilidade para a gente poder trabalhar muito grande. Nós estamos aqui, que nem no caso do 122, que é onde a gente está trabalhando com o booster lá, a gente está, vamos falar assim, com a nossa posição bem dentro do dinheiro. Nós estamos aqui R$ 12 com a nossa call dentro do dinheiro. E mesmo assim, ele está chamando 35% só de toda a margem que a gente tem alocada lá na B3. Então, isso daqui apesar, né, da gente não conseguir uma rentabilidade muito grande, da gente ser conservador na hora de montar a posição e na hora da gente ter a nossa margem, isso dá uma tranquilidade do quê? Que o mercado pode subir ou pode cair, que nós não seremos estopados pela corretora por falta de margem. Gente, opções é da mesma forma que o day trade, tá? Se a posição começa a vir muito contra e você está com uma margem alocada pequena, a corretora estopa a gente da mesma forma que estopa no day trade. Então, quando a gente coloca lá os R$ 100 lá, acho que é R$ 100 que é para operar um mini contrato, se a posição começa. Isso. É 100, né, Júlio? Já É. foi menos, né? Já, então. Mas quando você coloca só esses R$ 100 lá e a posição começa a ir contra, se você não estopar na mão, vai chegar uma hora que a corretora te estopa. E nas opções acontece a mesma coisa. Então, quando a gente põe, né, que a gente aloca esse LFTB ou um LFTS, é que graças a Deus não passou a lei lá no Congresso, né? Então, o LFTB ainda vai continuar sendo vantajoso em relação a LFTS. Se tivesse passado, a gente poderia usar até o LFTS também. Então, quando a gente aloca, né, um LFTB para cada strangle que a gente faz, ou que a gente aloca R$ 100 num CDB, ou R$ 100 numa LCA para cada strangle, por que 100? Para dar tranquilidade para a gente poder trabalhar, para a gente não ter dor de cabeça em correr risco de o mercado ir contra a nossa posição e a gente ficar preocupado se a gente pode ser estopado ou não na nossa posição. Como a gente é conservador, né, fica difícil a gente ter uma rentabilidade de, vamos por 1,8. É lógico, quando a gente acertar a linha d'água, que a nossa posição realmente ficar lá muito próximo, vamos falar que a gente está no 125 com 130, né? Se o papel terminar aqui dentro agora, a gente vai ganhar com certeza mais do que 1,8, provavelmente vai chegar perto de 2%. Então, quando a gente acerta a linha d'água, a gente até consegue uma rentabilidade boa, né? Maior. Quando a gente não acerta, a nossa rentabilidade fica em torno de 1. Vamos por aqui 1,1, 1,3, tá? Quem trabalha com a gente lá na sala lá vê que a gente consegue alguma coisa melhor do que isso aqui. Mas para a gente ser bem conservador, né? Para a gente fazer o básico, vamos falar que a gente conseguiria 1,1. Mesmo esse 1,1 aqui, ó,
A gente está dobrando, né? A gente está fazendo 100% do que a renda fixa está nos pagando. Tá joia? Mas por que que a gente pega uma rentabilidade baixa? Porque a gente não está abusando da margem. Então a gente não aumenta a quantidade de estrela ou estrango, a gente mantém ele de 1 para 100. Ah, mas ele só está usando 32% do que eu preciso. Não interessa. Ah, mas se eu aumentar, ele vai chamar. Tem problema, mantenha 1 para 100. É o que dá segurança para poder trabalhar nessas operações aqui, sem esquentar a cabeça se o mercado está disparando ou se o mercado está derretendo. Não interessa, a gente vai ganhando dinheiro com as nossas rolagens. É quase 1 hora já falando de novo. Vamos pegar aqui agora. O que eu queria mostrar para vocês agora? O Júlio, né? Ele vem trabalhando aqui, ó, já há um certo tempo. Então, para fazer o quê? Para ver o que realmente vale a pena. Então, ele vem trabalhando aqui com opções, ó, já tem 25 semanas de estudo, fazendo operações nas semanais. Aí ele tem 13, né, quinzenas de estudo, fazendo operação quinzenal. E estamos aí com 6 operações semanais em aberto. Para quê? Para a gente ver realmente a rentabilidade. Quanto que está dando. O que a gente estuda aqui? O que ele vem trazendo para a gente? Se a gente montasse só um straddle, o straddle, gente, o que é? A gente vender call e put na linha do dinheiro. Então, o papel está no 134 agora. Quando a gente fala de vender um straddle, é que a gente está vendendo a call do 134 e a put do 134. Acabou a semana, né? Eu estou vendido aqui e estou vendido aqui. Acabou a semana, eu encerro. Eu compro essa daqui e vendo de novo na linha do dinheiro, independente de onde o papel estiver. Isso aqui é um straddle nu e cru. A operação dele seria essa daqui. É essa operação que está sendo feita aqui. Então, o Júlio começou com ela. Só limpar aqui para a gente poder pegar as datas. Então, ó, a primeira operação aqui foi lá em 6/1. Foi em janeiro, né? Primeira semana de janeiro. Ele começou a fazer essa operação aqui. E aí a gente vem acompanhando aqui, ó, a primeira semana, né? Deu muito boa, né? Vendeu por 1,74, comprou por 46. A segunda semana, né? Já não deu boa, ele vendeu por 1,82 e precisou recomprar por 3,26. Depois, né, ele vendeu por 1,87, recomprou por 45. Então, ele veio trabalhando nessa operação aqui, semana a semana, encerra e monta, né, na linha do dinheiro para a semana seguinte. Fazendo dessa forma aqui, né, trabalhando semana a semana, encerrou, monta novo, encerrou, monta novo. O que a gente tira dessa operação? Essa última aqui está em aberta ainda, ele está lá no 133. Está aberta, ele vai encerrar só na sexta-feira. Fazendo dessa forma aqui, o que a gente viu? Que essa operação, até agora, ela está rendendo 1,62% só no ano, tá? Ao longo do ano inteiro. Aí o que a gente vê? Quando ele trabalha na semanal, porém, ele vem trabalhando o strike, então ele sai do straddle, né? E vai montando o strangle para ir melhorando. Então ele estava no 116, né? Call e put no 116, a operação deu certo. Continuou call e put no 116 na semana seguinte. Opa, a operação deu errado. Aqui o que ele fez? Call no 116, put no 119. Trabalhou, deu certo. O outro mês, call no 117, put no 119. Opa, deu errado de novo. Aí, ó, por quê? Porque quando que dá errado? Quando o papel foge da asa do meu estrango. Apesar de ser semanal, R$ 2 na semanal é muita coisa, mas o papel escapa. O mercado é soberano. Então, ó, o que ele fez aqui? Call do 117, put do 119. E, opa, não, aqui, né? Aqui que ele foi. Call do 117, put do 123. Fez a venda, encerrou positivo. E foi na outra semana, 117, 123.
Aí o que ele fez aqui, ó? O papel ajudou. Ele conseguiu vender call do 118, put do 123. Já melhorou a posição dele aqui, ó. E foi levando. Hoje, a operação que está aberta com ele é o quê? Call do 121, put do 127. Então, essa operação aqui, apesar que a gente não tem o fechamento dela dessa semana aqui, ela dá muito melhor do que a só feita semanal, só feita a venda do Straddle. Lógico, essa put do 121 aqui, ela tem que ser recomprada. Para recomprar ela na semanal, ela está valendo pelo menos R$ 13 hoje. Então, aquele valor que está aqui, E, ó. Oi, Murasco, pode falar. olha quantas semanas aí que eu não consegui subir o strike, cara, da call. É. Não, na semanal, gente, subir R$ 1 o strike é mais. Baixar o strangle semanal é fácil. Subir o strangle é difícil. Então, por exemplo, vamos falar que a gente estivesse no 120, call no 120, com a put no 125. É muito mais fácil, né? Se o papel cair, eu fazer 119 com 124, do que quando o papel sobe e eu fazer 121 com 126. Então, translocar o strangle asa 5 para baixo é fácil. Para cima é muito difícil. O papel tem que ajudar muito para a gente conseguir fazer essa translocação aí. Então, um dos problemas, né, da semanal é isso daí. Quando ele começa a fugir do range do nosso strangle, fica complicado. O Júlio fez o mesmo estudo, né? Só que em vez de fazer semanal, ele fez quinzenal. Então foi vendendo o straddle, encerra o straddle e vende o straddle novo. Só que 15 dias. Então, quando ele encerrou o primeiro lá, que era do strike 116, o segundo ele já montou no 119, o terceiro ele já montou no 123, 124, ó, o papel ajudou, voltou para o 121, o papel subiu, foi para o 125, e hoje, né, o último que está montado aqui, que é o que está em aberto, né, ele está lá no strike de R$ 133. Então, ele está aberto aqui. Então, essa operação na quinzenal, ela tende, né, a dar resultados, vamos falar assim, parecidos até com a semanal. Porém, o que a gente vê aqui, ó? A gente estaria perdendo. Por que está dando essa discrepância aqui? A hora que a gente vê a montagem que a gente está na semanal, cadê aqui? A gente tem vamos falar assim, um aumento e um declínio de strike um pouco mais suave do que acontece com a quinzenal. Por isso que a gente está ainda com, vamos falar aqui, ó, com uma rentabilidade de 0,32%. Gente, isso aqui é anual, tá desde o começo do ano, né? Então não é mensal esse resultado aqui não. Então se a gente fosse levar em consideração com o CDI, né? Nós já estamos no meio do ano, quer dizer que o CDI já tinha mais ou menos, né? Sem contar juros sobre juros, a gente estaria com 6 não, 5,5, né? A gente estaria aí com 5,5 de DI, tá? Que a gente estaria perdendo se o dinheiro tivesse só parado lá na renda fixa. Lógico, né? Para a gente trabalhar aqui, a gente tá com o dinheiro na renda fixa. Só que o risco que eu estou correndo, né? Corri risco 6 meses para ganhar 0,3 só. Não vale a pena. 6 meses de risco para ganhar 1,62, não vale a pena. Tá? O que a gente vê agora? As operações mensais. Então, a gente tem 2 estudos aqui da mensal, né? Da mesma forma.
A gente faz a mensal vendendo straddle simples. Ó, começou vendendo straddle do 119. Encerrou. O outro straddle foi do 124, linha do dinheiro. Encerrou o outro straddle do 129, sempre na linha do dinheiro, fazendo isso daqui. E hoje a gente está com o straddle aberto lá no 133. Ele foi montado, né, 20 do 6, semana passada. Né? Foi feita a montagem dele, 133. Como que está essa posição, né, no ano? Então, se a gente vê lá o resumo da posição do straddle, só vendendo straddle, a gente estaria em torno aí de 2,67 de rendimento no mês. E se a gente fizesse esse estudo, né, corrigindo ele, a gente sai do straddle e parte para o strangle. Nosso straddle deu errado, vira strangle. Dessa forma, pode falar quem que chamou? Não. Dessa forma, se a gente for trabalhar corrigindo a posição, né, tá no straddle, deu errado, a gente monta o strangle. O que que a gente vem vendo aqui? Então, o Júlio estava lá 119, depois ele montou o strangle 120, 124, 121, 127, 122, 126, 123, 129 e hoje a gente está 124, 130. Então, trabalhando dessa forma, né, essa posição aqui, ela está dando aí em torno de 11,87 até o presente momento. É isso que a gente vai estar trabalhando com ela. É lógico, a gente tem aqui ainda, né? Ah, é o de cima, Morato, que é o 10% aí, ó. Opa, verdade. Esqueci que esse último aqui é o da sua carteira, Júlio. Aqui, ó. A gente está com 10,16. Tá certo que a gente tem ainda um strangle aberto aqui. Ele não encerrou. Da mesma forma que aqui tem um straddle aberto, aqui tem um strangle aberto, um straddle aberto, porque a gente só vai ver, né, esse resultado final aqui quando não tiver uma posição nova montada. Até o presente momento, né, a gente teria isso daqui. Aqui embaixo, gente, o Júlio está fazendo o acompanhamento também da carteira dele que ele montou quando a gente começou o canal. Então, o que que o Júlio fez? Lá no comecinho, né? Lá no mês 1, ele fez a primeira venda da carteira. E ele vem trabalhando essa carteira da mesma forma que a gente vem trabalhando aqui, trabalhando, né, os estrangles. Então, essa carteira do Júlio aqui, né, ele começou 119, depois virou 120, 124, 120, 124. Ó, demorou, né, Júlio? Para movimentar, agora 121, 127. Eu acertei o miolo 2 vezes aí, 2 meses É, seguidos. 2 meses seguidos. E hoje, essa carteira aqui, ela está no 122, 128. Então, é uma carteira que, embora, né, a call ainda está lá. Opa, virou um G aqui isso aqui, né? Embora a call ainda está no 122, né? E provavelmente para o próximo mês ela vai pagar 123, da maneira que eu falo que todo mês que está ruim a gente melhora. Então o papel fugiu demais, a gente vai melhorando R$ 1. Então essa carteira aqui ela está acumulando um resultado aí de 11,87 mais ou menos, 1.187 de lucro nessa posição até o presente momento. Gente, o que que eu falo quando a gente monta a carteira? O que que dá dinheiro, né, hoje para a gente? Então, ó, a gente tem que entender o quê? Tempo. O tempo está a nosso favor. Por que que ele está a nosso favor? O nosso dinheiro está rendendo na renda fixa. E a nossa posição, a gente ganha o quê? Nas rolagens. Então, a gente vai rolando a posição
e ganha dinheiro. Ah, mas eu precisei abrir a asa do meu estrango. Eu tô com, vamos falar aqui, vamos falar que vou estar no 123 e o papel vai estar lá no 134. Eu teria aqui, né, R$ 11 de delta estrutural. O que a gente tem que ver? Que todo mês a gente faz pelo menos 1% aqui, gente. A gente vai rolando. A gente não vai encerrar a posição, a gente vai rolando. A BOVA, historicamente, é lógico, rentabilidade passada não garante rentabilidade futuro. Só que se a gente pegar, né, a BOVA, ela é uma cesta de papéis, né? Ela acompanha o IBOV, né? O IBOV, na verdade, né, praticamente é os itens que tem dentro do BOVA 11. Então, se você pegar ao longo do ano, né, o nosso IBOV, ou BOVA 11, ele é ascendente. Mas qual que é o máximo que ele sobe? Né? Qual que é o máximo que isso aqui sobe no ano? É o CDI. E se pegar desde a criação do BOVA 11 até hoje, se você pegar tudo que ele subiu, ele não ganha do CDI. Não ganha do CDI. Pode, quem quiser. Ah, mas tem os dividendos, tem não sei o quê. Pode falar o que quiser, gente, porque toda vez que paga dividendos, ele é corrigido dentro do BOVA 11. As ações, né, é reposicionada. Então, isso aí é descontado, né, no ativo. Então, não adianta, gente. Então, não ganha. Então, o Ibovespa não ganha do CDI. Por quê? Porque a nossa taxa de juro é muito alta. Quanto que o nosso CDI está hoje? Hoje ele está 15%. Quer dizer o quê? Que o máximo que o papel pode subir, que o BOVA poderia subir, né? É o que ele costuma subir, seria 15% no ano. Se todo mês eu faço a minha rolagem e subo R$ 1 na minha posição, quer dizer o quê? Que no final de 12 meses eu subi R$ 12. Eu estaria muito próximo da linha do dinheiro. O papel ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, sobe, desce. Gente, R$ 12 num ano. Se vocês pegarem aí o BOVA 11 nos últimos anos, raros anos que ele subiu R$ 12 de início ao fim. Tem esses absurdos que nem aconteceu agora, que em 2 meses ele subiu R$ 14? Tem, ué. Ele vai terminar nesse valor? Não sei. Estou preocupado se ele vai terminar no 140? Se a BOVA vai terminar no 140? Não. Minha posição eu vou melhorando ela, mês a mês. Nós vamos melhorando a posição aqui do canal, mês a mês, e vamos conseguindo acumular, né, uma rentabilidade. Minha renda fixa está aumentando, né? É o que eu tenho lá em renda fixa cada vez maior. O valor que eu ganho das rolagens, eu acumulo em renda fixa, né? Eu compro mais renda fixa, eu compro mais LFTB. Logicamente, se eu compro mais LFTB, eu vendo mais estrango. Só que daí, quando eu acumulo uma quantidade boa de renda fixa, eu vendo o estrango na linha do dinheiro, né? E com isso, a minha rolagem é melhor. Se eu tenho rolagem melhor, eu consigo subir, né, a minha posição que está para trás muito mais fácil. Então, se eu estou lá no 123, estou sofrendo para ir para o 124, eu consigo montar uma posição melhor lá no 133. Isso daqui me paga perto de 3% de prêmio. Ué, se eu tenho a posição no 123, eu vou subir para o 124 no mês que vem? Então eu vou fazer o quê? Uma parte no 124, uma parte no 125. Posso levar 70% da posição e 30% da posição. Por quê? Porque essa rolagem aqui vai ser muito melhor.
Da onde que eu arrumei dinheiro para fazer isso daqui? Com o dinheiro que eu venho acumulando das minhas rolagens. E eu vou melhorando cada vez mais minha posição. Dúvidas, senhores? Hoje eu falei que eu não ia falar, olha, que eu não ia falar que eu tô com um problema meio sério para resolver aí. Eu queria bater só em cima da questão que a gente tem da posição da carteira, né? Esse sistema que o Júlio vem acompanhando, tá? Que se a gente levar o pé da letra, né? A gente vai ver que a posição semanal, ela não é tão vantajosa assim. Então, as opções semanais, no começo, elas até foram melhor, porém, a gente está com um problema sério hoje na nossa bolsa do que é o prêmio das nossas posições, né? Estão caindo muito, né? Cada vez os prêmios estão ficando menores, né? E isso se deve, né, a quantidade de automatização que está tendo, os robôs que ficam trabalhando dentro das opções lá, que os market makers, as fundações, eles operam com isso daqui para fechar o box deles lá, para dar liquidez. Então, cada vez mais eles apertam o spread na hora de fechar isso daqui e poder dar liquidez para a gente, e, consequentemente, os prêmios vão ficando menor. E na semanal a gente sente mais ainda essa diminuição dos prêmios. Então, é o que no começo era muito bom, né? Trabalhar com a semanal, hoje, né? Não tem sido tão interessante assim. Então tem ficado aí bem apertado a margem, ó. Um Straddle aqui na linha do dinheiro, ó, chegou a pagar R$ 4,74. Hoje a gente está com 2,26. Então, eles estão assim apertando de certa forma, né, a margem para a gente trabalhar aqui. Na semanal a gente tem sentido muito isso daí, não tem valido a pena. Então, nas mensais ainda, isso vem, né, a gente vem conseguindo, né, como a gente tem na mensal, a gente tem o teta a nosso favor. O teta é o tempo, né? Nas gregas lá, do Black Scholes, né? O teta positivo quer dizer o quê? Que o tempo está a favor da nossa operação. Quando a gente monta um straddle ou um strangle vendido, nós temos o teta a nosso favor. Por quê? Porque a operação nossa vai derreter, né? Esse prêmio tende a derreter com os dias. Então, como a gente tem isso daqui, um teta longo, um teta de 30 dias aí, tem valido a pena ainda trabalhar com as opções. Nas semanais, realmente está sendo difícil. Ela só está valendo a pena quando realmente a gente acerta, vamos falar assim, a linha do dinheiro. Caso contrário, tá difícil trabalhar com as semanais. Fechou, senhores? Agradeço aí para quem permaneceu. Alguém tem alguma pergunta, gente? Ficou alguma dúvida do que foi falado? Eu estou aqui com o chat Ô, aberto aqui, eu não vi nada. Pode falar. ô Morasco, boa tarde a todos. Tudo bem, Eu dona cheguei Maria? tarde, Eu vi a hora que cheguei você chegou. tarde, foi porque fui ver o meu computador que o velho quebrou, não abre de jeito nenhum, fui levar para meu sobrinho ver. Tá Aí o certo. novo chegou, levei para ele fazer a transferência dos arquivos. E Joia. terça-feira eu estava viajando. A senhora Aí estou comentou que ia assistindo viajar. aqui no telefone e amanhã eu assisto direito Tá lá na certo, aula. então. Tá bom, meu. Tá Tá, uma joia. boa tarde para você. Boa tarde para a senhora também. É. Obrigado aí por senhora ter aparecido com a gente aí. Ah, sei. Só não apareço quando tem algum problema sério. Tá certo, dona Maria. Tá, viu? Obrigado. Tá. Gente, então, ó, vamos falar assim, essa aula aqui de quinta-feira, a gente não quer, vamos falar assim, inventar a roda, tentar fazer alguma coisa absurda, tentar. O que a gente quer mostrar aqui é o quê? Que se você caminhar mensalmente, fazendo que seja um strangle na Bova 11,
em BOVA 11, sem pressa de encerrar. O que eu falo? É um dinheiro que você põe na renda fixa, né? É um dinheiro que você não quer retirar de uma hora para outra. Você quer rentabilizar mais essa renda fixa. Você vem trabalhando com estrango de BOVA 11, rola mês a mês, mês a mês. Se mantém, a operação está contra, que nem esse mês aqui, o mês passado, a operação está indo contra a gente. A nossa carteira aqui está no 125, né? E a BOVA está no 134 hoje. Então, não é a hora da gente parar a rolagem. Então, por isso que eu falo que isso aqui não é uma coisa que eu vou montar hoje para desmontar o mês que vem. Então, eu posso ir trabalhando com as rolagens até o momento que a minha operação, né, a minha call, ela fique junto do preço do BOVA, ou bem próximo. Quando ela chegar nesse ponto aqui e eu falar assim, não, não quero mais brincar, é a hora de eu desistir, você encerra tudo, você recompra e zera a posição. Caso contrário, se você se manter nas rolagens, você vai ganhar todo mês. Você vai fazer sua rolagem ganhando aí, né? Vamos falar assim, pelo menos o DI, né? Mas como você já tem o dinheiro em renda fixa, se você ganha o DI aqui nas opções, você faz pelo menos, né, o DI e você já faz na renda fixa o DI também. Ao final do mês, você tem 2 DI. Então você fez 2 vezes a taxa de juro. Mas não é uma operação, né, que eu possa encerrar ela quando ela está contra. Hoje ela está contra. Não é a hora de encerrar. Eu teria o quê? Que esperar o papel voltar para o meu strangle. Meu strangle está onde? Ele está no 125 com 130. Se ele voltar, a BOVA 11 voltar nesse miolo e eu quiser parar com tudo, a gente opera ganhando, quer dizer, para, né? Ganhando uma grana legal. Hoje, ou para quem começou esse ano aqui, não é a hora de desmanchar. É hora de a gente continuar com a carteira, vai rolando até ou a gente levar essa call nossa, né? Subindo do jeito que a gente sobe R$ 1, a gente levar essa call lá para chegar lá no 130, para nossa put estar no 135, ou o papel voltar, né? O BOVA 11 voltar e ficar dentro desse triângulo aqui. Então, essa seria a hora que a gente poderia encerrar. Como eu já estou há mais de 5 anos e não encerro, eu fico ganhando com rolagem, né? A minha ideia é ficar na operação, não é encerrar. Então, hoje, com tudo, né, o que eu já adquiri de rolagem, tudo que eu já ganhei, mesmo com o papel contra, hoje, pelo tempo, né, a meu favor, eu encerraria toda a minha operação, mesmo que eu tivesse que sair, vamos falar do 125 para o 134, mesmo que eu tivesse que pagar R$ 9 por cada posição minha, como faz vários anos que eu já venho ganhando dinheiro nessa operação aqui, mesmo que eu precisasse pagar isso aqui para sair de cada strangle meu, eu encerraria ainda acima do DI. Então, quando a gente espera o tempo fazer efeito em cima da nossa carteira, a gente não esquenta mais se a operação está indo a favor ou está indo contra. Eu só quero rolar ela, mandá-la para o mês que vem e ganhar o meu dinheiro. Fechou, senhores? Preciso terminar um pouquinho mais cedo hoje, gente. Tenho um problema particular para resolver. Vou encerrar aí meia horinha. Achei até que ia ser antes, mas acabou seguindo aí e acabei não encerrando. Eu tenho o costume de falar para mais, né? Eu vou falando, vou puxando outro assunto e acaba indo. Gente, quem tiver alguma dúvida, quem tiver com qualquer situação aí que queira conversar com a gente, chama a gente lá no Instagram, pode colocar dúvida lá no grupo. Às vezes o pessoal acha que a dúvida é boba, que
que não vai ajudar, que tem vergonha às vezes de falar, mas às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro. Para a gente que está aqui do lado de cá, para mim, eu estou falando de uma coisa que para mim é muito fácil, né? Para mim é fácil isso daqui, eu não, sabe, eu não tenho dificuldade. Às vezes a forma que eu estou transmitindo está deixando alguma dúvida para alguém. E está deixando para um, às vezes deixa para outro. E se vocês não derem esse feedback aqui, eu estou seguindo como se está todo mundo tranquilo nessa situação aí. Está todo mundo entendendo o que eu estou falando, como é que a gente está desenrolando essa operação. Mas eu estou aí. Precisando de alguma coisinha, pode postar lá que a gente tenta manter lá o grupo lá em dia, com dúvidas, quem tem. Às vezes o pessoal manda no particular, a gente responde no particular também, não tem problema não. Eu falo às vezes do grupo porque fica mais fácil, né? Às vezes a gente resolve 4, 5 dúvidas com uma pergunta só. Fechou, senhores? Um grande abraço aí. Obrigado aí pela paciência de vocês terem me escutado aí por quase 1h30 de novo. Deixa eu parar as gravações aqui. Recording stopped. Aí.